Eu queria voltar mais uma vez e falar mais, ser incisivo. Eu quero ser intencional com você sobre o nosso curso teológico. Mais uma vez falando que estamos fazendo uma parceria com a Ebenezer, com a Asfameb. Estamos querendo realizar esse curso teológico aqui no bairro Xangri-Lá, na Igreja Apostólica Evangelô. Eu queria ser incisivo com você, porque você deve fazer o curso teológico. Sabemos que muitos eruditos falam que a Bíblia, a Palavra do Senhor, é um livro difícil, na verdade, de interpretá-lo. Por quê? Existem também várias dificuldades para interpretarmos a Palavra do Senhor. Sabemos que, claro, que sem o auxílio do Espírito Santo, nada será possível. Mas também temos que nos esforçar. A palavra nos diz que verdadeiramente o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que o Senhor tinha nos falado. Mas se eu não tenho uma palavra, na verdade, guardada no meu coração, como Davi falou, guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Deus, é porque na verdade nós temos que meditar. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras. Então nós devemos examinar. Existem na verdade várias dificuldades. Uma das dificuldades que nós temos que entender, na verdade, é o tempo onde a Bíblia foi escrita. A cultura onde a palavra do Senhor foi escrita, que foi lá no Oriente Médio, uma cultura totalmente diferente da nossa. Nós vamos colocar vários textos, na verdade, a qual a gente tem que ter o entendimento da cultura daquela época. A gente também tem que entender a geografia. Amém? A geografia da Palestina, do Oriente Médio, é totalmente diferente do nosso. Nós temos que entender que, na verdade, existe uma dificuldade na interpretação. Sabemos que o idioma, quando eles falam que foram mais parecido com o grego, como o português, ele veio também da origem do grego. Então, assim, o idioma que tem mais parecido com das interpretações, na verdade, que foi escrita a Bíblia, é a língua portuguesa. Então, assim, mas sabemos que existe uma dificuldade enorme. Em cima, por isso que tem várias versões, que eles estão fazendo para tentar vir trazendo facilidades para entendermos. É claro que a palavra do Senhor não pode ser mudada, o contexto não pode ser mudado, mas sabemos que temos várias traduções agora, como a NVI, a NTLH, que são traduções atualizadas para a gente poder entender melhor. A pessoa que ela quer estudar a palavra do Senhor, ela quer estudar com várias Bíblias, 2, 3 Bíblias, para, na verdade, ela entender melhor a palavra. Eu quero trazer um texto aqui clássico, para você abrir o seu entendimento. Mateus 16, se você quiser nos acompanhar. Amém? Versículo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, vai dizer assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, amém? O Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, filho de Barjonas. Foi meu Pai no céu, Delemandaia, no céu, que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Amém? Essa minha que fala que as forças da morte não a conquistarão. Então, ou seja, para tentar trazer uma facilidade de entendermos as Escrituras. Mas dentro disso tudo, se a gente não fazer uma exegese, se nós não fizermos uma hermenêutica da forma que tem que ser feita,
Muitos, na verdade, pegam esse contexto aqui, eu estou trazendo um contexto assim, mais fácil para você ter um entendimento. Porque se muitos não pegarem esse contexto aqui e não analisarem, fizerem uma exegese, uma hermenêutica, como tem que ser feita, nós vamos ver que foi feita, na verdade, uma doutrina em cima dessa palavra. Falando que Pedro, na verdade, era a pedra da igreja. Que Pedro, na verdade, era aquela onde que a igreja estava firmada sobre Pedro. Ele foi declarado, né, como o primeiro líder, porque em cima desse texto eles diziam que ele era a pedra. Era a pedra. Mas isso é um erro totalmente, essa exegese. É o que? Tirar, forçar um texto fora do seu contexto. Porque a gente tem que começar a entender o que? A Bíblia, ela própria se explica. Tem vários textos a qual a palavra diz que a pedra que os edificadores eles rejeitaram foi colocada por pedra de esquina. E essa pedra está falando de Jesus, foi eles a qual Jesus rejeitou, as pessoas rejeitaram Jesus. Foi eles que rejeitaram Jesus, então foi essa pedra que eles rejeitaram que foi colocada como a pedra de esquina, ou seja, como a base, como a coluna. Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 3, que já foi posto a base, foi colocada a base, e não tem como, na verdade, colocar outro fundamento, porque os fundamentos já estão colocados, a base já está colocada, a base é Cristo, o fundamento foram os apóstolos que ajudaram a construir essa base da igreja, mas ninguém pode tirar a pedra, o alicerce que é Cristo. Ele, na verdade, lá em Daniel, quando vamos ler no capítulo 2, quando Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpreta, fala assim que houve uma pedra que foi solta sem força humana, e essa pedra, na verdade, ela desceu, amém? Sem força nenhuma humana, ou seja, o poder de Deus quer fazer isso. Ela destruiu a estátua, destruiu todos os reinos, a qual simbolizavam ali todos os reinos da Babilônia, os medos e os persas, o reino da Grécia, o reino de Roma. Todos esses reinos eles foram, na verdade, esmiuçados como pó, e o reino, na verdade, que é o reino de Cristo, foi colocado, e esse reino não teria fim, amém? Esse reino não teria fim, é o reino eterno. Então nós temos que entender que lá fala, na verdade, que ele é essa pedra, que veio, na verdade, que seria como base, e ele cresceria. Ou seja, esse reino estaria consolidado em cima dessa pedra, que é Cristo Jesus. Ele foi colocado como pedra principal, não tem outra pedra, não tem como, na verdade, tirar um texto, porque o texto, seu contexto, ele vai virar pretexto. Então, mais uma verdade, uma base que eu quero te dar, para que você venha crescer na graça do conhecimento, fazer esse curso, é o curso do coração de Deus para o seu coração. Você que na verdade tem satisfeito o coração do Senhor, a palavra diz assim, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você verdadeiramente tem a vontade de conhecer quem Deus é, porque teologia é teologos, conhecer quem Deus é conhecer quem Deus é. Se você tem na verdade esse desejo do seu coração de conhecer quem Deus é, a hora é essa, de você se inscrever, você vir para o nosso curso teológico. Vamos estar com facilidades, tanto presencial como online, para que você possa, na verdade, participar e possa crescer. É uma palavra que está no meu coração, crescer na graça e no conhecimento. É um curso, na verdade, que vai ter um preço assim, muito acessível, né? A palavra fala que você vender tudo que você tem para você comprar conhecimento. Investe tudo que você tem e compre conhecimento. Então a gente tem que ter investimento, e tudo que a gente investe no reino. A palavra fala que aqui largou casa, pai, irmão, campos, tudo, a receber 100 vezes mais. Então, ou seja, eu tenho que entender que eu me lembro, vou contar um testemunho para vocês aqui. Eu me lembro que quando Deus na verdade abriu a porta para mim, que eu passei no Enem em 2016, 2017, que foram os últimos anos, eu entendo tudo como um propósito. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus, quando Deus ele me deu, na verdade, essa oportunidade de terminar o meu ensino médio, fazendo, na verdade, o Enem, a primeira coisa que veio das pessoas ali foi assim: eu quero fazer um curso de teologia. Ah, mas você pode fazer psicologia? Não, eu posso fazer várias coisas, eu quero fazer outras coisas, mas o meu foco agora é fazer teologia. Eu quero crescer em Deus, eu quero saber quem Deus é, porque eu quero saber quem Deus é para, na verdade, multiplicar esse conhecimento, para esse conhecimento ser expandido. O reino de Deus é isso. É eu, na verdade, me encher, eu beber da água para que venha fluir rio de água viva através de mim. Então, se você, na verdade, quer ser uma pessoa aprovada, o obreiro tem que ser aprovado, que maneje bem a palavra do Senhor. Eu tenho que saber. Tem pessoas que estão, na verdade, na igreja, elas não sabem a origem daquilo que, na verdade, que elas estão. Claro que a origem é Cristo, nós estamos falando aqui da base, Cristo, mas elas não sabem da história daquilo que elas estão, na verdade, seguindo. A igreja tem uma história de mais de 2000 anos. E essa história, ela existe. Essa história não ficou apagada. Essa história, ela existe, e nós temos que, na verdade, conhecer essa história. Você que é pentecostal, você sabe da onde que veio, na verdade, essa linha pentecostal? A verdade, Pentecoste, sim, claro. Pentecoste começou, mas como que nasceu, na verdade, o povo começou? Porque a palavra diz que lá em Antioquia foi quando o povo começou a ser chamado de cristão. Aonde que começou o povo a ser chamado de pentecostal? Como que teve essas linhas teológicas de hoje, calvinistas, arminianos? Existem essas linhas, isso aí é verdadeiro. Existem pessoas, na verdade, que colocaram doutrinas de acordo com a palavra do Senhor. Mas eu tenho que saber que, na verdade, que tudo aquilo que, na verdade, que está exposto, ou hoje, na verdade, para a gente buscar o Senhor, todas as doutrinas, todos os ensinamentos que vieram todo esse tempo, eu tenho que saber, na verdade, que eu estou caminhando na linha correta. Eu sou da visão apostólica. E eu procuro, na verdade, todos os dias me aprofundar nessa visão. Estar com homens e mulheres de Deus que estão dentro da visão, que, na verdade, podem, na verdade, me fazer conhecer mais aquilo que eu estou seguindo. Eu não posso seguir algo de olhos vedados. Eu tenho que, na verdade, saber que aquilo que eu estou seguindo é verdade. É claro que é algo espiritual, é pela fé. Mas a minha fé não pode ser uma fé sem raciocínio, uma fé racional. Paulo fala do culto racional. Deus saber aquilo que eu estou fazendo. Fala que o espiritual, se eu não saber gerenciar o natural, como é que eu vou viver o sobrenatural de Deus? Porque o natural Deus deixou aqui para nós, na verdade, contemplarmos. Para nós, na verdade, controlarmos o natural, as coisas naturais que acontecem em nossas vidas. Agora, o sobrenatural, aquilo que foge da minha razão, do meu raciocínio, aí é as coisas de Deus, do reino celestial, coisas que eu não posso explicar. Deuteronômio 28 fala, né, que verdadeiramente as coisas reveladas são para nós, e as coisas, na verdade, secretas são para Deus. Eu vou ler aqui, para não ficar só eu falando. 29, perdoa. Vai dizer que verdadeiramente as coisas reveladas são para Deus. Então você que quer verdadeiramente crescer na graça e conhecimento, venha conosco fazer esse curso. Amém? Vai ser uma bênção ter vocês aqui. E que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa, na verdade, nos fazer crescer cada dia mais e mais na graça e conhecimento. Estaremos aqui no dia 24, dando uma pré-estreia para o pessoal, explicando o projeto. Venha participar conosco. Poleia Vita, número 50, bairro Xangri-Lá, Igreja Apostólica Evangeloa. Estamos juntos na peleja. Deus abençoe a nossa tarde, em nome de Jesus.